O apóstolo Paulo foi altamente honrado por Deus, sendo levado em santa visão ao terceiro céu, onde viu cenas cujas glórias não poderiam ser reveladas aos mortais. Porém, tudo isso não o levou à jactância, nem à confiança própria. Ele compreendia a importância de constante vigilância e negação própria. Ele declarou francamente: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha uma aflição física. Sua visão era ruim. Ele achou que, por fervorosa oração, a dificuldade pudesse ser removida. Mas o Senhor tinha seu propósito e disse a Paulo: não me fale mais nesse assunto, a minha graça te basta. Ela o capacitará a suportar a enfermidade. Isso está escrito nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6. Vejam só que interessante, não é? Muitas pessoas às vezes discutem e se perguntam sobre o que seria esse espinho na carne que Paulo tinha, que ele pediu para o Senhor remover e Deus não tirou. Aqui a irmã White nos revela: Paulo tinha um problema de visão e ele pediu a Deus que removesse isso, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, ela o capacitará a suportar a enfermidade. Paulo, ele sabia também que ele precisava ficar vigilante, nós vimos aqui, e por isso ele disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vejam só, Paulo não olhava para o status dele, para a importância que ele tinha para a igreja e associava isso com uma garantia de salvação. E nós precisamos ficar vigilantes também, queridos irmãos e queridas irmãs. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro O Maior Discurso de Cristo e diz o seguinte para nós: quando tomamos em nossas mãos a direção das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e tentamos levá-lo sem sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim, em seu lugar. Podemos ter ansiedades e antecipar perigos e perdas, pois isso certamente nos sobrevém. Mas, quando acreditamos de fato que Deus nos ama e nos quer fazer o bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia em um amoroso pai. Então, desaparecerão nossas perturbações e tormentos, pois nossa vontade se fundirá com a vontade de Deus. Cristo não nos deu promessa nenhuma de auxílio para quando levarmos hoje os fardos de amanhã. Disse ele: a minha graça é o que basta para você. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas, como o maná do deserto, sua graça é concedida diariamente, para a necessidade do dia. Como as multidões de Israel em sua vida de peregrinos, encontraremos manhã após manhã o pão do céu para a provisão do dia. Olha só, a graça de Deus nos é concedida diariamente. É para cada dia, assim como o maná era concedido para aquele povo. Que nós possamos confiar em Deus e que não queiramos assumir a responsabilidade do êxito para nós mesmos, mas que possamos entregar nas mãos de Deus a condução das nossas escolhas. Agora, o último texto que nós vamos ler está na meditação matinal Minha Consagração Hoje, do dia 5 de abril, e diz o seguinte para nós: total energia é requerida do cristão, mas ele não é obrigado a atuar por suas próprias forças. O divino poder espera seu pedido. Todo aquele que sinceramente busca vitória sobre sua própria vontade apropria-se da promessa: a minha graça é o que basta para você. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mediante o esforço pessoal, unido à oração de fé, a vida é preparada. Dia a dia, o caráter se desenvolve à semelhança de Cristo.
Vencer os hábitos com os quais a pessoa tem sido condescendente pode custar um forte conflito, mas podemos vencer mediante a graça de Cristo. Amém, querido irmão, querida irmã? Louvado seja Deus por isso. E o texto vai finalizar dizendo o seguinte: se formos fiéis às admoestações do Espírito de Deus, iremos de graça em graça e de glória em glória, até recebermos o toque final da imortalidade. Que isso aconteça na minha e na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.